Momento. Ô, César, qual é o principal contra, então, de ter um carro elétrico? É a distância, a autonomia, é a dificuldade para carregar? Vamos lá. Eu acho assim que a primeira coisa, né, é que nós estamos muito mais maduros do que talvez 3, 4, 5 anos atrás. E talvez algumas pessoas ainda estejam com uma mentalidade de 3, 4 ou 5 anos atrás, onde se acreditava, onde ventilou-se, onde a indústria de elétricos cometeu um erro crucial na medida em que ela resolve bater de frente com a mobilidade a combustão, tentando vender para as pessoas de que seria possível de que o mundo fosse todo ele 100% elétrico com bateria e espetado na tomada. Essa tentativa de botar na cabeça das pessoas de que isso seria possível criou uma discordância muito grande. E o tempo mostrou de que isso é simplesmente impossível. Existem barreiras intransponíveis para que o veículo elétrico seja 100% da mobilidade em qualquer lugar no planeta. O motor a combustão nunca vai acabar. O motor a combustão não acaba, o motor a combustão, na verdade, ajuda a eletrificação na medida em que você fala, por exemplo, de um veículo híbrido, e o veículo híbrido, para mim, ele é uma solução que ela já deveria ter sido praticada lá atrás, como discurso, onde a gente deveria investir muito mais tempo sobre o que nos une do que sobre o que nos separa. Então, para você ter uma ideia, a primeira data para acabar com o motor a combustão, né, segundo o pessoal da eletrificação, era esse ano. 2025. Governos e montadores tiveram que voltar atrás. Vou dar um exemplo para você. A GWM chega, por exemplo, no Brasil como quem ia vender carros elétricos. Eu pergunto para você, quantos carros elétricos a GWM tem? Só um. O Raval, todos eles são híbridos. E lançou agora 2 picapes a diesel. Para mostrar o quê? Que o público, não tem o público só do carro elétrico. Senão ela estaria no portfólio de produtos dela só veículos elétricos. E ela tem o elétrico, ela vende muito híbrido. A própria BYD faz muito mais propaganda hoje do seu super híbrido do que o seu elétrico. E eu acho que é isso também que o nosso espectador aqui tem que entender. Existe o carro elétrico, existe o carro híbrido e existe o carro a combustão. E para mim as 3 coisas são diferentes. E muitas vezes, quando a gente vai ver o marketing de veículos elétricos falando do desempenho de vendas, ele soma ao veículo elétrico o veículo híbrido. E ele infla um número que não é verdadeiro. Exato. Esse número não existe. Porque quase 80% do número que você está falando é de veículos híbridos. 100% e não de veículos 100% não é? elétricos. E sim, o 100% elétrico, como eu disse, tem o seu lugar. Agora, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Veículo elétrico, ele basicamente, quem vai comprar, tende a comprar o veículo chinês elétrico. E isso tem a sua lógica, porque a indústria tradicional, ela nasceu analógica, ela viveu o mundo digital, só que a indústria chinesa, ela é digitalizada, ela nasceu para ser um veículo elétrico. Então quem vai comprar um carro elétrico já quer comprar um carro que nasceu para ser elétrico. Para a indústria tradicional, o veículo elétrico não tem sido bem sucedido. Tanto que, se a gente pegar no segmento premium, Porsche está voltando atrás das metas dela. A Mercedes acabou de anunciar que o plano dela de eletrificação não saiu como esperado. A Audi ia trazer o Audi RS6 elétrico, já voltou para V8 biturbo. A Ford, que dizia que o portfólio de produtos dela tudo seria 100% elétrico há 5 anos atrás, hoje ela mesmo disse que vai entregar e vai ser a combustão até que proíbam, com um câmbio manual, voltando atrás de tudo aquilo que havia se planejado, por exemplo, há 5, 10 anos atrás. E o que aconteceu? Quer dizer, quando eu decido de que eu vou fazer algo, eu não posso perder de vista que é como se fosse um jogo de truco. Só que o Zap está na mão do consumidor. É isso. Ele que está com o Zap, ele é que vai decidir, né? E o que a gente observa? Existem muitos números que eles são inflados. Eles estão dentro de uma máscara. Uhum. Então eu vou dar um exemplo para você. A gente fala que está se vendendo muito veículos elétricos no Brasil. A custa do quê? Eu estava sentado no sofá da minha casa na Páscoa e vi a BYD fazer uma propaganda na televisão dizendo: compre seu BYD hoje, só pague na Páscoa do ano que vem. Isso não é sustentável.
Isso não é sustentável, tem alguma coisa errada. E não é só isso. Eu te dou carregador de graça, eu te dou IPVA de graça, eu te dou 5 anos. Para o consumidor, brilha aos olhos. Mas o próprio consumidor que foi inteligente, ele fala assim, peraí, tem alguma coisa errada. E essa coisa errada, vamos assim dizer, ela não se sustenta. Por quê? Eu crio subsídio para você trazer o carro aqui. Durante muito tempo, nós tínhamos... Aí é gozado como as coisas chegam para o espectador, né? Para as pessoas. Ah, porque agora o governo quer colocar um imposto sobre o carro elétrico. Mentira! Durante 10 anos, nós demos para o setor de eletrificação 35% de isenção de imposto. Só está voltando. Então você imagina, está só voltando com qual o objetivo? Vou te dar 35% de isenção e você tem que desenvolver o parque circulante, você tem que desenvolver, dar emprego. Tinha uma troca em torno disso. Só para as pessoas entenderem o que é esse número. No primeiro semestre de 2024, esses já não era 35%, talvez o imposto estava na casa dos 18%. Sabe quanto custou para a gente? 1 bilhão. 1 bilhão em 6 meses. O debate é exatamente esse, né? Como é que a gente vai fazer tudo isso funcionar? Né? Eu acho que lá atrás tinha uma ideia da indústria de que seria perto de 80%, 90% da frota seria eletrificada. E a gente, né, já via que não ia acontecer. E ainda corta para o Brasil que a gente tem uma infinidade de outros problemas, os buracos que vocês estão falando, né? A gente tem custo de importação alto, a gente tem dólar, a gente tem carga tributária, custo do dinheiro, então não vai acontecer como aconteceu na China. Eu estive na China agora em maio, tá? Shenzhen tem 1 milhão de táxis elétricos. Então é uma planta acontecendo lá, né? E aí tem subsídio, tem... Só que assim, os hubs de carregamento lá são umas quadras inteiras. Mas eles têm lá uma super infraestrutura de energia e vem de uma parte importante de carbono, geram com carbono. Mas o dia a dia no trânsito é um trânsito silencioso. Passa um caminhão a combustão, você ouve o caminhão passando. Opa, o que é isso? Eu estou acostumado aqui. Então, assim, eu fui lá para ver um pouco do futuro, vai acontecer em alguma magnitude aqui. Não tão grande, mas 10, 15, 20% dessa frota vai rodar aqui. E o César trouxe o exemplo do motorista profissional, né, motorista de aplicativo. A 99 começou a operação de elétricos aqui em Porto Alegre agora em setembro. O que aconteceu exatamente nos dias depois? E multiplicou o número de carregadores. Não nosso, mas de todo mundo. Porque essa frota ela tem que carregar em algum lugar. E na prática, o motorista sente no bolso, ele vai ter mais dinheiro. Ele melhorou o carro dele, ele foi para uma categoria melhor, para um carro confortável, silencioso, e sobra 2, 3 mil reais no bolso. Então, eu acho que o contraponto aqui, eu acho que ele é totalmente econômico. Para esse motorista que faz a curta distância, o last mile, nós temos aqui uma frota de entrega de delivery, né? Eu não vou começar a falar nomes aqui, eu nem sei se pode falar nome, mas tem uma frota de delivery. Todas param e vão carregar numa garagem nossa à noite, porque entendem que aquele benefício de andar no last mile, ele é imbatível para o elétrico. Se a gente for falar na longa distância, eu acho que não inventaram ainda uma forma mais racional de transportar carga em longa distância do que o diesel. Talvez o hidrogênio. Mas ainda não é uma realidade para nós aqui. Então eu acho que a gente vai fazendo esse mix, Léo, e vai trazendo... Daqui a pouco a gente está com 10% da frota, né? Eu acho que fechou esse ano uns 10% de carros eletrificados como vendas, né? Em termos de vendas. Então, assim, está acontecendo. Mas, Pedro, o que eu vejo é muita gente com receio de ter um carro elétrico ou ter o principal carro da casa elétrico e tem medo de viajar, por exemplo. Você que trabalha no setor de carregamento de carros elétricos, como é que hoje quem tem um carro elétrico usa, carrega, onde não tem imposto de combustível de carro elétrico, como tem imposto de gasolina, ou tem, em que quantidade? Como é que está esse cenário hoje? Está tudo isso acontecendo. Eu daria um passo atrás porque a gente pegou o Brasil, né? A empresa tem 7 anos. Então a gente pegou ali os primeiros usuários a gente conhecia pelo CPF, eu costumo dizer. E a gente está lá colocando e instalando. Quando a gente chegou, existiam vários eletropostos instalados em menor número que eram completamente gratuitos. Então a gente ensinou errado esse consumidor de que se ele comprasse um carro elétrico, ele ia ter gasolina free pro resto da vida. E nós não, isso aqui é só uma ação de marketing daquela montadora específica avisando o mercado que está chegando um novo produto.
E aí a gente pegou esse consumidor e começou a transformar isso em mais estações. Então, agora em São Paulo, a gente inaugurou um hub lá num prédio que você conhece, que é onde fica o Pátio Malzone, na Faria Lima, com 60 carregadores. Porque tem um público lá que estava trazendo o seu carregador e colocando na tomada do prédio. Então, opa, isso aqui não dá também. Né? Então, a gente vai colocando tudo isso dentro do dia a dia. Então, respondendo a tua pergunta, sim, existem agora espaços de carregamento, muito menores do que na China, obviamente, mas já começam a existir. A gente lança um aqui em Porto Alegre agora no mês de outubro, exatamente para atender esse motorista do aplicativo, que pode carregar às 2 da manhã, só que não pode ficar 7 horas carregando. Ele tem que carregar e voltar para a rua para fazer o trabalho dele. Sim. Então, esse aí é uma oportunidade de negócio. Então, junto dessa mistura que a gente está fazendo, e aí o Brasil é muito importante porque 90% da matriz é limpa, então a gente tem efetivamente o motorista de Uber limpando o nosso ar. A gente tem uma série de outros negócios que surgiram. O meu negócio, que é o de carregamento, surgiu agora, com essa alteração. E tem vários que vão ter que se mexer. A concessionária vai ter que se mexer, aquela oficina que trocava o óleo vai ter que, né, se adaptar. E o posto de combustível também. O posto de combustível vai botar o carregador e vai continuar ganhando dinheiro no pão de queijo e no cafezinho. Então eu acho que... vai ter esse movimento mesmo? Sim, já tem.